Quem contou a maior mentira para você na igreja? Foi Joseph Smith, Brigham Young, Gordon Hinckley, Jeffrey Holland, Dallin Oaks ou Russell Nelson? Ou talvez algum apologista? Fique ligado no episódio de hoje e você terá uma grande surpresa com a resposta a essa pergunta. Olá, bem-vindo ao canal Mormonismo Sem Censura. Meu nome é Marcelo Ribeiro e, como sempre, estou aqui para compartilhar com você o meu aprendizado sobre a história, a doutrina e práticas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sem censura, mas com respeito. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora mesmo. Assim você me ajuda a divulgar esse conteúdo àqueles que estão à procura de conhecer mais sobre a verdadeira história da Igreja. Curta esse e outros vídeos e deixe também o seu comentário. E se você está procurando uma comunidade de apoio, onde as suas perguntas e dúvidas serão bem-vindas, um lugar para desabafar, buscar informações adicionais ou para entrar em contato com pessoas que deixaram o mormonismo e vivem uma vida feliz, procure a gente no Facebook. O grupo se chama Mormonismo Sem Censura, Grupo de Apoio. Bom, hoje nós vamos continuar com o assunto do último episódio. E se você não assistiu, clique no link que aparece aqui na sua tela agora. E como é de costume, as fontes utilizadas neste vídeo podem ser encontradas na descrição, mais abaixo. No vídeo passado, vimos como é possível para a liderança da igreja mentir para os membros e para o resto do mundo e não sentir nenhum remorso ou peso na consciência. Vimos também como os apóstolos Oaks, Packer e Holland ensinaram que esconder a verdade é não só aceitável, mas é uma diretiva para os profissionais de ensino e apologistas profissionais da igreja. Hoje veremos alguns exemplos disso na prática. O primeiro exemplo sobre mentira virá de uma das minhas interações com o apologista Lucas Moura Lopes Guerreiro, do canal Videira Verdadeira. Em um vídeo recente, cujo link se encontra na descrição mais abaixo, ele ataca a integridade e a honestidade das pessoas que saem da igreja e fazem vídeos no YouTube sobre isso. Nesse vídeo, ele claramente se refere a mim, sem mencionar meu nome, como se eu fosse o Voldemort da série Harry Potter ou alguma coisa assim. Interessante, né? Até um ex-presidente de Estaca, de Fortaleza, que criou um canal sobre o mormonismo, e ele diz que não há censura no canal dele, que ele fala a verdade como é, e que ele teve uma crise de fé. Interessante, né? Que ele estudou numa universidade da igreja, recebeu todos os benefícios e depois que recebeu tantos benefícios do evangelho por tantos anos, agora acho que abriu meus olhos, né? Essas coisas não são boas. E aí lasca o pau na igreja. Provavelmente para evitar o que aconteceu quando ele publicou um vídeo alguns anos atrás com ataques pessoais a Vanya Moore, do canal Tabus do Mormonismo. Na ocasião, ele retirou o vídeo do YouTube, poucas horas depois de postá-lo, depois de ser ameaçado com um processo legal, segundo ele mesmo confirmou, como você pode ver no print na sua tela agora. Quando eu fiquei sabendo sobre o vídeo, comecei a fazer comentários no mesmo, corrigindo algumas declarações problemáticas ou falaciosas dele e levantando questionamentos pertinentes de forma respeitosa. Os comentários mais problemáticos começaram a desaparecer. Outros continuaram visíveis por um tempo, e o Lucas então afirmou não estar apagando nada. Os prints que você vê agora são alguns dos comentários que eu fiz, mas que infelizmente não se consegue mais encontrar no vídeo dele, pois tudo que eu escrevi sobre o perfil Mormonismo Sem Censura desapareceu completamente. Na verdade, o Lucas deve ter escondido o perfil Mormonismo Sem Censura, e qualquer coisa que eu escrevo ou escrevi naquele perfil não está mais visível para ninguém, só para mim. Depois, o Lucas publicou outro vídeo, onde ele afirma que só ele pode apagar os comentários, indiretamente confirmando que foi ele mesmo quem apagou os meus. Em seguida, ele deixa escapar o motivo. Na opinião dele, que ganha dinheiro através da monetização do canal, eu estou querendo aparecer no canal dele, algo que eu nunca ofereci. O que eu ofereci, como você pode ver nos prints agora na sua tela, foi que ele viesse aqui no canal Mormonismo Sem Censura,
Eu até mesmo ofereci que a participação dele fosse mantida anônima, pois o meu interesse é a troca de ideias, a busca pela verdade, não fama, atenção nem dinheiro, e nem muito menos destruir a igreja. Mas o guerreiro fugiu do convite, mesmo depois dele ter dito o seguinte no seu vídeo. E a partir desse ponto, você vai enfrentar as questões. Não fuja delas, não fuja das perguntas. Não tenha medo, só que eu tenho que ensinar para vocês aonde vocês vão buscar. O resultado desse babado todo foi um aumento inesperado no número de visualizações e de horas assistidas no Mormonismo Sem Censura. Parece que alguns dos seguidores do Lucas também estavam com fome e sede pela verdade, sem censura, mas com respeito. Se você é um deles, seja bem-vindo ou bem-vinda. Minha previsão é que o meu perfil pessoal logo também será escondido no canal, mas eu espero estar enganado. Fica aberto aqui o convite para que o Lucas Guerreiro possa comentar à vontade nesse vídeo, sem censura, mas com respeito, pois esse canal é democrático. E se ele quiser comparecer aqui no canal para um breve bate-papo ou entrevista, será muito bem-vindo, pois eu não tenho medo de mostrar para você que está me assistindo os dois lados da história. E eu não tenho nenhum problema que alguém aponte os erros no que eu tenho falado aqui, pois eu prefiro tratar você, meu amigo ou minha amiga, como um adulto, inteligente e capaz de tomar as suas próprias decisões, um guerreiro de verdade. Nosso segundo exemplo de hoje vem de um episódio envolvendo o apóstolo Dallin H. Oaks. Em 1993, poucos dias depois que ele ensinou aos advogados da BYU como mentir sem mentir, em setembro de 1993, a igreja excomungou e desassociou 6 intelectuais que estavam espalhando conceitos e fatos históricos inconvenientes. Ações disciplinárias são responsabilidade do bispo ou presidente de estaca dos envolvidos. Contudo, a coincidência das 6 ações disciplinares em estacas diferentes, todas no espaço de 2 semanas, levantou suspeitas de que a sede da igreja, estivesse mexendo os pauzinhos nos bastidores. No dia 9 de setembro, Steve Benson, cartunista de um jornal do estado do Arizona e neto do então profeta Benson, teve um encontro com os apóstolos Oaks e Maxwell. Nesse encontro, Steve Benson perguntou sobre os ditos processos disciplinares. Depois de fazer Steve prometer sigilo, os apóstolos revelaram que outro membro do Coro dos 12, Boyd K. Packer, havia se reunido com o presidente de estaca de um dos intelectuais. Entre os dias 14 e 26 de setembro, os 6 de setembro, ou 6 intelectuais, foram excomungados ou desassociados, e isso chamou a atenção da mídia americana. No dia 1º de outubro, um repórter do jornal Arizona Republic entrevistou o apóstolo Dallin Oaks para conversar sobre as ações disciplinares. Steve Benson teve acesso ao conteúdo dessa entrevista antes da publicação dela, e no dia 6 de outubro enviou um telegrama para o Elder Oaks, dizendo que o apóstolo havia mentido em 4 momentos da entrevista. Steve deu ao apóstolo um prazo de 24 horas para corrigir as inverdades, ou ele mesmo o faria. Na entrevista, o repórter tinha perguntado sobre o envolvimento dos apóstolos nos processos disciplinares, e mais especificamente sobre o envolvimento do Elder Packer na excomunhão de Paul Toscano. O apóstolo Oaks disse o seguinte, abre aspas, "Eu não sei se o Elder Packer se reuniu com o presidente de estaca de Paul Toscano", fecha aspas. Isso era obviamente uma mentira, já que ele havia dito a Steve apenas alguns dias antes que o Elder Packer havia se reunido com o presidente da estaca. Mais tarde, o apóstolo confirmou que ao analisar a transcrição da entrevista, essa teria sido a única afirmação que ele julgou ser indefensável, e foi essa a única que ele pediu que o repórter retirasse do artigo. Veja só o critério que o apóstolo utilizou para determinar se uma mentira precisa ser corrigida. Não importa se o que ele disse induzirá ao erro, o que importa é se a mentira é defensável. Se for, não precisa ser corrigida. Caso contrário, sim. A segunda mentira foi a seguinte, abre aspas, "Se Elder Packer teve qualquer conversa com o presidente de estaca, isso não é o procedimento normal", fecha aspas. Note o uso da conjunção condicional se, o que claramente leva a audiência a pensar que ele não sabia sobre a reunião. E se mais tarde a verdade viesse à tona, o apóstolo poderia facilmente afirmar que nunca disse que não houve tal reunião. Ele estava falando em termos hipotéticos. Se um caso desses acontecesse. A culpa seria, obviamente, do jornalista, que não fez uma pergunta clara o suficiente, ou da audiência, que interpretou errado o que ele disse. Ele usa a mesma estratégia mais adiante quando ele diz, abre aspas, "Se
o Elder Packer teve a conversa com o presidente Estaca, isso não condiz com seu comportamento normal, fecha aspas. E o arremate final com a quarta mentira, abre aspas, isso é tudo que eu sei sobre o assunto até aqui. Aqui fica difícil de defender, pois quando ele diz que isso era tudo o que ele sabia, ele estava não só escondendo nem ofuscando a verdade, ele estava objetiva e positivamente mentindo. Em sua defesa, Elder Oaks disse ter sido vítima de dupla traição. Primeiro, pela quebra da confidencialidade por parte de Steve, que prometera não revelar o conteúdo da conversa. E segundo, pela acusação de ter mentido, que ele obviamente negou ser verdade. Ele nunca negou, contudo, até onde eu sei, nenhuma das alegações específicas feitas por Steve. Steve quebrou a promessa de sigilo, sim, mas segundo ele, tal promessa pressupunha implicitamente que o apóstolo fosse ser honesto com o público, e por isso ele se sentiu compelido a contar a verdade. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ensina o dízimo obrigatório de 10% dos ganhos anuais de seus membros. Alguns se contorcem ao ouvir falar que o dízimo é obrigatório, mas se algo é uma lei, um mandamento, cuja infração é chamada de roubo e a punição inclui a perda do acesso ao templo e da exaltação no reino celestial, é tão obrigatório quanto o imposto de renda. E não é realmente voluntário, como alguns tentam ensinar que seja. Ao fim de cada ano, o membro da igreja presta contas se ele pagou o dízimo integralmente. A igreja ensina que o dízimo deve ser pago mesmo que haja o risco de a família ficar sem ter o que comer. Em 2020, um ex-funcionário da empresa que cuida dos investimentos da igreja, a Ensign Peak Advisors, colocou a boca no trombone e revelou o que os jornais americanos chamaram de, abre aspas, o segredo mais bem guardado do mundo dos investimentos, fecha aspas. O mundo descobriu que a igreja tem um fundo de investimentos de 100 bilhões de dólares, ou cerca de meio trilhão de reais, só no mercado de ações, sem contar os terrenos, fazendas, editoras, canais de TV, jornais e outras entidades com fins lucrativos. Só para dar uma noção do tamanho que essa poupança é, somente 3 empresas americanas têm mais dinheiro guardado do que a igreja. A Apple tem 200 bilhões de dólares. Em segundo lugar, vem o Google, com 169 bilhões. A Microsoft fica em terceiro, com 132 bilhões. A igreja, que não aparece na lista, ficaria em quarto lugar, com 100 bilhões de dólares, que na verdade, hoje em 2022, seria mais 120 bilhões. E a quinta colocada seria a poderosa Amazon, que só tem 86 bilhões de dólares em fundos de investimento e reserva de dinheiro. Quando questionado sobre o propósito dessa reserva, o representante da igreja disse que essa é uma reserva para tempos difíceis. A reserva é tão grande que, se investida de forma conservadora, dá para cobrir, só com os rendimentos ou os juros, todas as despesas da igreja para construir e manter templos, capelas, os missionários, ajuda de jejum, salário do profeta, dos apóstolos, dos 70 e todas as outras despesas, só com os rendimentos. E ainda sobra 1 bilhão de dólares por ano. Mesmo que todos os membros da igreja parassem de pagar o dízimo completamente. O gerente do fundo de investimentos, o Sr. Clark, disse em uma entrevista o seguinte, ao explicar por que a igreja guardou o segredo dos membros sobre essa montanha de dinheiro. Abre aspas. O pagamento do dízimo é mais um compromisso do membro do que uma necessidade da igreja pelo dinheiro. Então, os líderes não queriam se colocar em uma posição onde os membros achassem que não precisavam mais fazer uma contribuição. Fecha aspas. Assim, os membros continuam achando que a igreja precisa do dinheiro deles para poder continuar a operar, quando na verdade parece que finalmente chegou a época prevista pelo profeta Joseph F. Smith, que em 1907 disse na Conferência Geral, abre aspas, esperamos ver o dia em que não teremos que pedir-lhe nenhum dólar de doação para qualquer propósito, exceto aquele que você se ofereça a dar de sua própria espontânea vontade. Porque teremos dízimos suficientes no armazém do Senhor para pagar tudo o que é necessário para o avanço do reino de Deus. Fecha aspas. Mas essa declaração você não verá nos manuais da escola dominical. Claro que há escrituras falando do dízimo ser um mandamento eterno e etc. Mas contradições entre as escrituras e entre os ensinamentos de profetas diferentes não são nenhuma novidade na igreja. Além disso, a igreja mórmon ensina que um profeta vivo é mais importante que um profeta morto
e que revelação é contínua. Parar de requerer o dízimo é tão fácil quanto foi parar de dizer que os negros eram amaldiçoados, que o casamento plural era requerido para exaltação, ou tão fácil quanto requerer que os membros parem de usar o apelido mormon, tão valorizado pelos profetas anteriores e detestados pelo profeta atual. Em 2008, no estado da Califórnia, foi aprovada a Proposição 8, que proibiu o casamento de homossexuais e anulou os casamentos já realizados no estado. A igreja contribuiu pesadamente na campanha da Proposição 8. Com materiais de mídia, comerciais de TV, internet, ela manteve um call center, produziu placas para serem colocadas nos jardins dos membros e muito mais. A igreja, como entidade isenta de impostos, não pode interferir no processo político nos Estados Unidos, o que é também parte do princípio da separação entre a igreja e o Estado. E por isso houve uma investigação para ver se a igreja havia quebrado tal lei nesse sentido. Inicialmente, a igreja disse só ter doado $2.000 para a causa. Durante a investigação, a cada nova descoberta, a igreja admitia um pouco mais da contribuição, primeiro aumentando aquele valor para $20 mil. E no relatório final, esse valor ficou em $183 mil, o que muitos acham ser ainda subestimado. Mais tarde, o Elder Holland disse em uma entrevista que a igreja não doou nenhum centavo para a campanha da Proposição 8. Pelo que parece, a igreja realmente não doou dinheiro diretamente para o comitê da campanha. As doações foram em material, produção de comerciais e etc. Mas embora um apologista possa querer dizer que, por mera tecnicalidade, o Elder Holland não mentiu, eu perguntaria se tudo que a igreja doou para aquela campanha foi pago com capim. Mais um exemplo de como mentir sem mentir. Por isso eu sempre digo, tenham sempre cuidado quando alguém assim fala sobre algo. Leia as entrelinhas. O que foi dito, o que não foi dito e o que se quis que você pensasse que foi dito sem realmente nunca ter sido. A igreja dá muita importância para passar uma imagem de crescimento constante. Em 2016, o apóstolo Jeffrey Holland estava em um serão para os adultos solteiros de Dallas, no Texas. E falando sobre o crescimento da igreja, ele disse que a igreja estava criando mais de 10 estacas por semana. Não só naquela semana, mas desde muito tempo atrás. Ele menciona que na semana anterior haviam sido criadas 15 estacas e que na semana antes daquela tinham sido 12, deixando gravado na memória da audiência essa faixa de 12 a 15 estacas por semana. Isso daria aproximadamente entre 600 e 800 novas estacas por ano. A igreja não publica mais as suas estatísticas durante a conferência geral, mas ainda podemos encontrar os números na página oficial da igreja. Lá, podemos ver que em 2014, 2 anos antes daquele discurso, a igreja criou 64 estacas. No ano seguinte, 2015, foram 60. E em 2016, o ano em que o Elder Holland falou que a igreja criava de 600 a 800 estacas por ano, foram criadas apenas 92 estacas. Em 2019, que foi o último ano antes da pandemia do Covid-19, foram criadas 54 estacas. Então é isso. A igreja anuncia muito mais templos do que o que constrói e diz que cria 10 vezes mais estacas do que acontece na realidade. Assim, a igreja cria essa ilusão para os membros de que ela está crescendo fortemente. O apóstolo Holland, inclusive, fala nessa mesma reunião que o crescimento da igreja é o maior problema que ela tem hoje. Na verdade, o maior problema da igreja é muito provavelmente o êxodo dos membros, que estão descobrindo na internet o que a igreja não lhes contou na escola dominical, seminário e instituto. A queda do número de missionários de batismo de crianças recente mostra de forma muito clara essa tendência, que está aumentando a cada dia. E por isso, tantas tentativas de tornar a igreja mais fácil, menos sexista, reduzir o tempo das reuniões, o número de chamados, a reunião do templo, facilitar o serviço missionário, entre outras mudanças que a igreja tem feito e vai continuar fazendo, na tentativa de estancar a perda de membros. Em 2012, a igreja recebeu muita atenção devido à candidatura de Mitt Romney à presidência dos Estados Unidos. Um repórter da BBC de Londres veio para Utah para fazer uma reportagem sobre a religião do candidato. Quando o repórter entrevistou o apóstolo Holland, ele perguntou se Mitt Romney teria feito convênios no templo de jamais revelar o que passou lá dentro e se parte do convênio incluía a simbologia da penalidade de ter sua garganta cortada caso ele revelasse tais convênios. A resposta do Elder Holland, que visivelmente fica perturbado com a pergunta, foi a seguinte, abre aspas, "Isso não é verdade", fecha aspas.
Ele então tenta desviar o assunto para o fato de que hoje tais penalidades não existem mais na investidura do templo. O repórter insiste e Elder Holland fica sem saída e acaba admitindo que as penalidades de morte realmente faziam parte das ordenanças do templo até 1990 e que Mitt Romney passou no templo antes dessa mudança. Nesse mesmo documentário, o repórter entrevista o porta-voz da igreja, Michael Purdy, que criou a campanha Eu Sou um Mormon, e perguntou sobre a existência do Comitê para o Fortalecimento dos Membros, ou Strengthening the Church Members Committee. O porta-voz da igreja primeiro disse que não sabia sobre tal comitê. O repórter então insistiu, e novamente Michael Purdy admitiu a existência de tal comitê, e prometeu apresentar ao repórter alguém que pudesse passar mais detalhes. Se você não sabe, o Strengthening the Church Committee é um comitê confidencial e secreto que recolhe evidências das atividades online dos membros que criticam a igreja publicamente e envia dossiês com essas informações para os líderes locais poderem disciplinar tais membros. Em 2017, os apóstolos Oaks e Ballard participaram de um face-a-face com os jovens. E ao tratar sobre o fato de a igreja ter escondido fatos importantes de sua história, ele disse o seguinte, abre aspas, não houve qualquer tentativa, de qualquer forma, pelos líderes da igreja de tentar esconder qualquer coisa de qualquer um, fecha aspas. O engraçado é que do lado dele está o Elder Oaks, o qual já vimos no vídeo anterior, é um defensor da ocultação de fatos inconvenientes sobre a história da igreja. E como vimos também no último vídeo, os apologistas e professores da igreja têm um compromisso com a ocultação de verdades inconvenientes. Será que ele não sabe que Bruce R. McConkie negou que Joseph Smith usava uma pedra de vidente para traduzir o livro de Mórmon? Abre aspas. Em imitação da verdade, a ordem dos céus, pela qual os videntes recebem revelações de Deus, através de um Urim Tumim, o diabo dá suas próprias revelações para alguns de seus seguidores através de pedras de vidente ou bolas de cristal. Fecha aspas. E será que o Elder Ballard também não sabe que o profeta Joseph Fielding Smith declarou o seguinte, abre aspas, embora a declaração tenha sido feita por alguns escritores de que o profeta Joseph Smith usou uma pedra de vidente parte do tempo em sua tradução do registro, e as informações apontam para o fato de que ele tinha em sua posse uma pedra, ainda não há nenhuma declaração autêntica na história da igreja que afirme que o uso de tal pedra foi feita nessa tradução. As informações são todas boatos, fecha aspas. E enquanto o profeta dizia isso, a pedra de Joseph Smith estava lá no cofre da igreja. Ou então será que o Elder Ballard não sabe também que o apóstolo e historiador Joseph Fielding Smith arrancou ou mandou arrancar o relato estranho da primeira visão de 1832 do diário de Joseph Smith, o qual ele dizia ter visto apenas um personagem, e escondeu aquele relato praticamente por 3 décadas? Mesmo que o apóstolo Ballard não saiba dessas coisas, o que eu acho muito difícil, alguém na igreja sabe. E ao não corrigir a declaração errada do apóstolo, a igreja, quanto instituição, está mentindo para você e para aqueles jovens. Um outro exemplo clássico de mentira por ocultação encontra-se no texto sobre os tópicos do Evangelho intitulado As Etnias e o Sacerdócio, publicado em dezembro de 2013 no site da igreja. Nele aprendemos que quando Brigham Young instituiu a proibição dos negros africanos entrarem no templo ou receberem o sacerdócio, ele também profetizou que, abre aspas, eles teriam todos os privilégios e muito mais do que os desfrutados por outros membros, fecha aspas. Que promessa maravilhosa essa, não é verdade? Contudo, lendo o discurso original de Brigham Young, aprendemos que o autor do texto na página da igreja esqueceu de mencionar que quando Brigham Young fez essa promessa, ele também disse que os negros jamais receberiam sacerdócio no reino de Deus aqui na terra, e que eles só receberiam depois que todos os filhos de Abel, ou seja, os brancos e demais raças, que não fossem negros africanos, tivessem tido sua oportunidade, só depois da redenção da terra, ou seja, depois do milênio. Mais uma vez, informação importante é omitida. Informação essa que permitiria o leitor entender que, além de profundamente racista, Brigham Young errou na sua profecia. Mas a página da igreja, infelizmente, também não contém nenhum link para o texto do discurso original. O profeta Gordon B. Hinckley foi entrevistado várias vezes por apresentadores de TV e revistas.
Em uma entrevista no programa Larry King Live, ele afirmou que apenas de 2 a 5% da população de Utah vivia a poligamia. A própria igreja admite que, na verdade, foram entre 25% e 30%. Nessa mesma entrevista, ele afirma que a poligamia não é doutrinária, quando ela está, obviamente, canonizada em Doutrina e Convênio, seção 132. Essa doutrina está apenas suspensa, desde que o governo americano colocou a igreja contra a parede sobre o assunto. Em outra entrevista, à revista Time, em 2001, Gordon B. Hinckley foi perguntado se os membros da igreja acreditavam que Deus já foi um homem como nós. A resposta dele? Abre aspas. Não sei se ensinamos, não sei se enfatizamos isso. Há muito tempo não ouvia isso ser discutido em discurso público. Não sei. Não conheço todas as circunstâncias em que essa declaração foi feita. Eu entendo o fundo filosófico por trás disso, mas eu não sei muito sobre isso, e não sei se outros sabem muito sobre isso. Fecha aspas. Quando eu vi essa declaração do profeta Hinckley, que era o meu favorito, eu quase tive um ataque do coração. Mentindo em plena rede nacional de TV. O Manual de Aulas de Princípios do Evangelho ensina na lição 47 sobre exaltação, abre aspas, Joseph Smith ensinou: o primeiro princípio do Evangelho é conhecermos com toda certeza o caráter de Deus. Ele já foi um homem como nós. O próprio Deus, o Pai de todos nós, habitou sobre uma terra, tal como o próprio Jesus Cristo o fez. Fecha aspas. Volte o vídeo e escute as palavras do profeta novamente. Veja como ele tenta usar uma linguagem vaga. Veja como ele nunca nega, nem confirma. A mesma tática usada por Oakes, de dar voltas ao redor da verdade para passar uma impressão falsa ao ouvinte, sem, tecnicamente, dizer uma mentira. Não importa. Como aprendemos no vídeo anterior, para a igreja, qualquer forma de levar alguém a ter uma compreensão errada da realidade é uma forma de mentir. Mas então, dentre todos esses e outros, quem é o maior mentiroso? Se você respondeu Hinckley, você está errado. Se você respondeu Holland, também. Se você falou Oakes, também está errado. A resposta é nenhum deles. O maior mentiroso da igreja é você. Mas não se preocupe, você não está só. Deixa eu explicar. Vejamos o ensinamento básico da igreja sobre o testemunho. O apóstolo Joseph B. Wirthlin discursou numa conferência geral de outubro de 2000, citando Boyd K. Packer, dizendo o seguinte, abre aspas, adquirimos o testemunho ao prestá-lo. Em dado momento de sua busca pelo conhecimento espiritual, haverá um salto de fé, como o chamam os filósofos. Trata-se do momento em que você chega ao limite da sua luz e precisa dar um passo dentro das trevas, descobrindo então que o caminho está iluminado à sua frente. Apenas alguns passos mais adiante. Fecha aspas. Seguindo esse tipo de princípio, quantos de nós começamos a falar, eu sei que a igreja é verdadeira, muito antes de termos essa certeza? E se você o fez, não é isso uma mentira que estávamos contando para nós mesmos e para aqueles que nos ouviam? Essa é uma técnica peculiar de reforma e controle mental, utilizado por muitas organizações e religiões controladoras de alta demanda. Primeiro, vemos várias pessoas que aprendemos a amar e respeitar indo lá na frente afirmando que elas sabem, sem sombra de dúvidas, que a igreja é verdadeira. Você está em um novo grupo, ainda se sentindo um peixe fora d'água. Você quer ser parte do grupo. Você quer ser aceito por ele. Prestar um testemunho é um marco importante nesse grupo. E as razões que todos estão dizendo que lhes deu a certeza de que essa é a única igreja verdadeira é alguma versão de um calor do peito, que você obviamente já vem sentindo, como parte do sentimento de elevação presente nos momentos emotivos que você tem vivenciado na igreja. Você nem se dá conta que esses sentimentos estão presentes em tantos outros momentos não relacionados com a religião. Mas você quer acreditar que encontrou algo especial, único, que você é um daqueles que foram chamados e escolhidos. Então você, finalmente, pressionado por toda aquela situação social e desejando tanto ser aceito e acreditar, decide ir lá na frente, todo se tremendo, com o coração na mão, chega lá no púlpito e diz em voz alta no microfone, eu sei. Pronto, você acaba de embarcar em um caminho cujo retorno é dificílimo. Quando nós dizemos algo em público,
E ainda mais quando isso aumenta a nossa aceitação por um grupo, isso dispara um processo de integridade cognitiva interna. E a nossa mente fará tudo para acreditar naquilo que nós dissemos saber. Afinal, ninguém quer ser hipócrita, não é verdade? E assim começa a sua jornada, a minha, a nossa, repleta de viés de confirmação, pressão social, sentimento de elevação e todas as outras armadilhas cognitivas e falácias lógicas, que pouco a pouco aumentam a dependência e a simbiose entre o membro e a igreja. Até o ponto em que nada existe na vida do membro que não passe pelo filtro da igreja, que não dependa da interpretação que ela recebe da instituição. Quando você realmente entende esse processo, passa a não ficar mais com raiva das pessoas que se afastam de você só porque você saiu da igreja, que atacam a sua integridade pessoal de forma voraz quando você traz à tona aspectos problemáticos da história da igreja e de Joseph Smith e outros líderes admirados pelos membros. Quando você entende que os anos de indoctrinamento eliminam a diferenciação entre o indivíduo e o objeto da sua devoção, você aprende a ter compaixão por aqueles que te criticam, que fofocam pelas suas costas, que atacam a sua integridade, porque eles estão com medo, mesmo que não saibam ou admitam, medo de ter o seu alicerce frágil destruído pela informação, pela verdade. Por isso eu lhe peço, ao pensar em tentar tirar alguém da igreja, sempre se pergunte por que você quer fazer isso. É para o seu próprio bem e autoafirmação ou é para o bem daquela pessoa? Nem todo mundo está pronto para se desconectar da Matrix. Esse é um equilíbrio delicado de se manter, mas o tempo e a autorreflexão lhe ajudarão a encontrá-lo. Bem, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Paz e felicidade para você. E até a próxima. Sem censura, mas com respeito. Se você gostou desse vídeo, lembre-se de curti-lo, se inscrever no canal e deixar seu comentário abaixo. Para mais vídeos como este, acesse um dos links que aparece na sua tela agora ou visite o canal Mormonismo Sem Censura.